para você também que está em vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amados, vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Evangelho de João 16. Evangelho de João 16, verso 33. Só que perdão, irmãos, vamos ler do verso 25 ao 33, tá? Para a gente ter uma compreensão melhor. Todos encontraram, amém? Evangelho de João 16, verso 25, título até da Sociedade Bíblica do Brasil: Palavras de Despedida. Diz assim o texto: estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo. Toda a palavra deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram os seus discípulos: agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura? Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso cremos que de fato vieste de Deus. Respondeu-lhes Jesus: credes agora? Eis que vem a hora e é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Verso 33 de novo, irmãos: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Oremos, irmãos. Santo Deus, Pai querido e amado, mais uma noite eu te peço: toma minha vida em tuas mãos, toma o meu intelecto, toma os meus sentimentos, e tudo que venha a ser dito aqui, Senhor, venha do teu coração para os nossos corações. Ilumina, Senhor, a nossa mente, para que possamos entender tudo aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações nessa noite. E que, Senhor, essa palavra venha encontrar em nossas vidas um terreno fértil, e que venha frutificar, ó Pai, para que possamos abençoar outras pessoas também através da sua palavra. Então, os nossos irmãos que estão no Brasil e no mundo afora, pregando o teu santo evangelho, continue, Senhor, fortalecendo, fortificando, continue abrindo essas portas, Pai, e que em tudo, ó Deus, o seu nome seja glorificado. É o que esta igreja te pede e te agradece em nome de Jesus. Todos digam amém? Amém, graças a Deus. Podeis sentar, meus irmãos. Só para nós entendermos um pouco o que está acontecendo aqui nesse relato. Jesus já estava aqui, como diz o título aqui da Sociedade Bíblica, ele estava se despedindo. Ele estava aqui falando para os seus discípulos, e ele estava de tudo aquilo que ele vinha passando e tudo aquilo que ele ia passar, que ele ia ser entregue nas mãos dos pecadores, que ele ia ser crucificado e que eles iam dispersar, mas que ele não estaria só, que o Pai estava com ele. E Jesus, ele diz aqui no verso 33, estas coisas que ele andou falando, estas coisas que ele se entregue nas mãos dos pecadores, estas coisas que ele ia sofrer por todos nós, estas coisas que ele ia pagar o preço por nossas vidas, esse sofrimento tremendo, o abandono, a negação de Pedro,
coisas, Ele tem dito para que tenhais paz nele. No mundo passai por aflições, mas tenha amor. Ele venceu. Queridos, as tribulações são uma realidade na vida da gente. Podemos superá-las de uma forma, pela fé em Cristo Jesus. Jesus, ele venceu o mundo e nos ensina a ter bom ânimo diante das tribulações. Jesus aqui está falando: olha, você não está passando por tribulação, estou vendo a sua angústia, eu estou vendo a sua dor. Parece até se não fosse a pessoa, né, que está falando aqui, que é Cristo Jesus, parece até ironia, né? Estou vendo você sofrer, mas alegrei teu coração, tem bom ânimo. Mas, amados, nós temos que olhar para quem está fazendo a promessa. Quem é que está falando conosco? Se fosse uma pessoa do mundo natural, né, um amigo, olha, tem bom ânimo, tu podia agora pensar assim: poxa, mas ele está falando para eu ter bom ânimo porque ele é meu amigo, ele gosta de mim, ele está aqui do meu lado, está vendo a minha situação. Mas quem está falando para nós é o próprio Cristo. É aquele que sofreu e padeceu por cada um de nós. É aquele que pagou o preço por nossas vidas. Ele está falando, ele tem todo o direito de virar para mim e para você, nos nossos momentos de dores, por pior que eles sejam, e ele fala assim: meus filhos, meu amigo, minha amiga, esse mesmo Senhor, ele fala aqui: não nos chamamos mais vós de servos, mas vos chamamos de amigos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas o amigo sabe. Ele começa a falar para que eles venham entender e não mais parábolas. As tribulações, irmãos, que cada um de nós passamos, tem propósito em nossas vidas. É de nos fazer crescer, é de nos fazer amadurecer, é nos aproximar de Deus. Exemplos bíblicos mostram como essas experiências podem nos transformar. Amados, o homem, o ser humano, vamos usar esse termo, é sem vergonha, não é? O homem é sem vergonha. Se tudo vai bem na vida do homem, ele começa a se afastar de Deus. Se não tem ali, né, se não tem um quebra-mola na vida, vamos dizer assim, ele vai na pista e vai embora direto. Ele não reduz, ele não para, não pondera e acelera até se esborrachar. Aí quando se esborracha, né, ainda quer culpar Deus. E Deus está lá cheio de seta, sinal na estrada, vamos dizer assim, avisando: olha, a estrada tem uma curva perigosa aí, reduz aí. Mas não, está tudo bem, estou no automático. Amados, as tribulações, elas vêm para frear muitas das vezes o ímpeto da nossa vida e para nos fazer toda hora lembrar que Deus está vivo e está cuidando de nós. Em 1 João capítulo 5, versículo 4, verso 5, diz o seguinte: porque todo aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? O apóstolo João está falando, nesta carta, que todo aquele que é nascido de Deus, vence o que, irmãos? O mundo. Jesus, irmãos, ele nos deu um novo nascimento. Ele foi para o Pai, e ele disse para os seus discípulos: olha, espera em Jerusalém,
que eu vou deixar convosco. O Pai vai enviar o Consolador. Vocês não vão ficar só não. Tem um Consolador, que é o Espírito do próprio Deus. É a terceira pessoa da Trindade. E que engraçado, esses dias eu estava lendo e vendo que o dia de Pentecostes é comemorado a festa de uma colheita, desde a época de Moisés. E o Espírito Santo, o Senhor, ele envia justamente no dia da festa de Pentecostes. Ali tinha 120 pessoas, colheitas do nosso Senhor Jesus Cristo. Sementes que germinaram. Nascidos novamente. Quando o Espírito Santo vem sobre eles, a palavra diz que era como se eles estivessem em línguas repartidas de fogo sobre as suas cabeças, e eles falavam outras línguas. E Pedro prega, e cada um ouve em sua língua materna. E ali tinha judeus, gregos, italianos. E diz ali que 3.000 pessoas se convertem. Numa pregação simples. Eles estavam, antes do Espírito Santo vir sobre eles, num momento fácil? Não. Eles estavam 40 dias reunidos no mesmo lugar, em oração, em busca, esperando. Amados, aquele que é nascido de novo, ele vence o mundo. O Espírito Santo um dia tocou os nossos corações, nos fez entender quem é Cristo Jesus, despertou as nossas vidas para Ele, e hoje o Espírito Santo, ele habita nos nossos corações. João, ele faz essa pergunta: quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Quem mais pode vencer esse mundo, irmãos? Quem mais pode vencer as tribulações desse mundo? Aqueles que creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Por isso esse mundo nos odeia. O mundo não te ama, o mundo não me ama. Se o mundo está te amando, tem alguma coisa errada com a tua vida cristã. O mundo, ele te odeia. O mundo que eu falo, irmãos, é o sistema deste mundo. Ele odeia. Ele faz de tudo para afastar o cristão de seu caminho, que é a igreja, de estar junto, comunhando, de aprendendo mais da palavra de Deus, que os separa desse mundo e coloca a nossa visão no mundo celeste. A tribulação, ela nos faz amadurecer. E dentro da tribulação é uma coisa fundamental que cada um de nós temos que ter: a fé. A fé é fundamental nos momentos de tribulação. Quando nós olhamos para a história bíblica, amados, nós vemos homens como Abraão. Você imagina Abraão? Abraão estava tranquilo, com a sua vida tranquila. Ele estava ali, como o pessoal fala aí fora, com um boi na sombra. Vivia numa cidade, os historiadores dizem que era uma cidade evoluída, Ur dos Caldeus. E ele estava ali tranquilo. E aí Deus chega para ele e fala assim: olha, sai daí da tua terra, da tua parentela, e vai para onde eu te enviar. Deus não
falou com ele, logo de cara, o que ia acontecer com a vida dele. Deus falou para ele: sai que eu vou te enviar. Ele não falou para onde. Ele não falou para fazer o quê. Abraão sai. Mas sabe o que estava, irmãos, quando Deus ele faz esse chamado a um homem e uma mulher? Ele coloca uma convicção no coração, e a fé, que é Ele quem está chamando. Abraão saiu, e foi fácil. Todos nós aqui conhecemos a história de Abraão, amém? Não foi fácil a vida de Abraão, concordam comigo? Mas Deus foi abençoando dentro dessa dificuldade. Se você fosse falar para mim: poxa, seria mais fácil para Abraão ter ficado, né, lá nos caldeus, não seria mais fácil? Olhando pelos olhos naturais, né, irmãos? Amém? Seria mais fácil. Mas não. Abraão ouviu a voz de Deus, irmãos. Eu creio que naquele momento houve um despertamento do Espírito Santo no coração de Abraão, e falando para ele: olha, Abraão, isso aqui eu estou pensando, tá, irmãos? Olha, Abraão, tem algo melhor para você, que é a vida eterna. Aquilo que você mais quer, Abraão, nesta terra, eu vou te dar, que é o filho. É Abraão, né? Era Abraão ainda, que era grande pai, o nome de Abraão. Era uma ironia, né? Não tinha filho nenhum. Até quando Deus tocou Abraão, mudou o nome dele de Abraão para Abraão. Aí pegou o negócio: pai de multidões. E Deus cumpriu na vida deste homem. Ele acreditou na palavra do Senhor. Irmãos, as tribulações, ela tenta fazer você não deixar de acreditar nas promessas de Deus. As dificuldades da vida tentam. O que diríamos de José? José teve um sonho de Deus. Ali os peixes se curvando sobre ele. Já tinha o ciúme dos irmãos, e ele foi contar os sonhos. Até o próprio pai de José estranhou. Acaso eu e seus irmãos vamos nos curvar a você? Mas a palavra diz que Israel guardou isso, esse sonho e essa palavra em seu coração. E aconteceu tudo o que aconteceu com José. Foi jogado no poço, foi vendido como escravo, de preferido do pai a escravo. Quando chega no Egito, é comprado por Potifar. Aí tudo que José fazia na casa de Potifar prosperava. Potifar, um homem esperto, colocou ele como o chefe da casa ali, né, abaixo dele. José governava a casa de Potifar, e tudo ia bem, até que a mulher de Potifar começou a tentar José, querer, né, pegar José pela força, e ficou com a túnica dele. E aí, irmãos, notem, José foi para a cadeia por manter sua integridade e sua fé. José podia estar falando: agora está tudo bem, agora está melhorando as coisas. Isso lembra as nossas vidas, muitas das vezes, em circunstâncias. E aí vai José para o calabouço, né? Outro tipo de calabouço. E aí chega lá, José começa, né, a ajudar o carcereiro, chefe, né? José era preso, estava ali como preso. E aí o carcereiro-chefe, botou ele para organizar lá, virou
debaixo do carcereiro, quem mandava administrar era José. E José estava ali administrando a carceragem. Aparece lá o padeiro e o copeiro de Faraó. E os dois tiveram um sonho. Deus ilumina José, José fala sobre o sonho. Acontece, o padeiro é morto, né? Porque roubou, foi o padeiro que roubou. E o copeiro vai. 3 anos para o copeiro, para vir o sonho de Faraó, das espigas, das vacas, né? 3 anos. E José onde? Lá na carceragem. 3 anos. E a gente, irmãos, ouve muito, né, aí fora, que as coisas, se tornou crente, tudo é fácil. Agora, né, vai no estalar de dedo, vai mudar a tua vida, não tem mais problema. Isso é mentira, irmãos. Não é mentira. É claro que Deus está conosco. A diferença é isso, é que Deus está conosco, Ele nos capacita, assim como capacitou Abraão, assim como capacitou José a passar por isso tudo. E muitas das vezes as tribulações que vêm sobre a nossa vida, os ventos que batem a nossa porta, o inimigo mandando mentiras, porque ele é o pai da mentira, é para nos desanimar. Por isso que Jesus fala aqui, tem bom ânimo, tem bom ânimo. Eu creio que o Espírito Santo estava ali no coração de José. José, tem bom ânimo, não desanima não, teu Deus está contigo. E Deus vai dando sinais da interpretação do sonho do copeiro e do padeiro. E José viu o que aconteceu, soube o que aconteceu lá o pessoal falava, da fofoca lá, o rádio corredor da carceragem, né? Chegou até José e ficou sabendo o que tinha acontecido. E aquilo, olha, Deus animou o coração. E assim as nossas vidas, irmãos. As tribulações, ela vem, e Deus vem com vitórias, no tempo dele, na hora dele, no momento dele. Jesus, ele está falando, ele fala aqui no verso 33, ele fala, para estas coisas nos falam, para que tenhais ânimo, para que tenhais paz em mim. Temos que acreditar, irmãos, no que está escrito aqui. Temos que acreditar naquilo que o Senhor fala e falou aos nossos corações. Por mais improvável, por mais impossível que seja. O que seria provável aqui na vida de José? Naturalmente estava tudo perdido, não é? Estava preso de novo. E olha como é que Deus faz uma reviravolta. Faraó tem um sonho. Aí depois de 3 anos, Faraó comenta, viu que ninguém lá resolvia interpretar o sonho. Aí o copeiro lembrou. Quem fez o copeiro lembrar, irmãos? Foi o próprio Deus. 3 anos depois de lembrar do José que está lá na carceragem. Tinha um cidadão lá na carceragem, lá com o nome de José, que aconteceu, ele interpretou e aconteceu do jeito que foi. Faraó manda chamar José. Aí arrumam José, toma banho José, José sobe bonito. E José interpreta o sonho. E se torna o segundo homem mais poderoso do mundo naquela época. Porque era o Egito, era o maior império da época. Qual é essa probabilidade humana disso acontecer? É muito pequena. Só Deus. Deus, ele pode fazer todas as coisas. Hebreus capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 3, diz o seguinte: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. É a certeza das coisas que eu estou esperando. É a convicção dos fatos que eu não estou vendo.
mas que eu creio que vai acontecer. Ele continua: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. A nossa fé, irmãos, nos faz ter bom testemunho nesse mundo. Como eu falei numa mensagem uns dias atrás aqui na igreja, a Bíblia que esse mundo vai ler é as nossas vidas, é os milagres que Deus faz nas nossas vidas através dessas circunstâncias, que muitas desses percalços que aparecem na nossa estrada. Ele continua: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. O universo, a ciência hoje prova, né, que a base para tudo é o hélio. O que eles chamam de Big Bang, para mim, Fiat Lux, haja luz e houve luz. A gravidade, irmãos, se ela fosse um pouquinho menos, um pouquinho mais, não teria vida aqui na Terra. Deus tem mostrado até as coisas invisíveis, para que o homem venha a ver e a ter fé nas coisas que não são visíveis. Deus criou todas as coisas. Deus nos criou, Deus nos chamou. Deus tem um propósito com as nossas vidas. O escritor aos Hebreus, os Hebreus, depois de explicar a importância da fé nas nossas vidas, ele relata exemplos de fé, desde Abel, o justo, até a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Você pega Hebreus 11, você vai ver ele falar, desde Abel até os nossos amados irmãos que foram martirizados pela graça e pela glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E como vencer a tentação? O que fazer nesses momentos terríveis que aparecem sobre as nossas vidas? Primeiro, orar. Orar é fundamental. Eu estava vendo até comentei na quarta-feira, um podcast, né? Era de um neurocientista. Quando eu paro para ver se não, mas dá para ver. É a coisa assim que me chama a atenção. Você está falando sobre um assunto relacionado à Bíblia, oração. E esse neurocientista, ele até então fizeram um estudo sobre a oração. Só que ele mesmo falou, o pessoal fez esse estudo, não era para validar a oração, era para refutar a oração, não era para dizer que aquilo ali não adiantava de nada. E aí pegaram um grupo de pessoas num lugar onde as pessoas estavam em coma e pessoas estavam orando. Primeiro pegaram pessoas que estavam orando e viram como, através da oração, através de imagens, né, e como o cérebro age, e que despertava alguns neurônios e lóbulos no cérebro diferentes. E eles viram uma atividade que para eles não era dentro do normal. E aí já tomaram aquele impacto. E aí o que eles fizeram? Foram e pegaram um grupo de pessoas que estavam doentes, em coma, e
tinha um grupo de pessoas orando por essas pessoas. E tinha um outro grupo que estava também em coma e as pessoas não estavam orando por elas. Ele disse que ao grupo de pessoas, e ele falou, olha, eu vi, eu estava lá, vi as pessoas que estavam ali em coma induzido. Você via que o grupo de pessoas que eles nem sabiam porque estavam em coma, que tinha pessoas orando por eles, você via uma melhora. Irmãos, a oração é fundamental para as nossas vidas. É fundamental orarmos uns pelos outros. É fundamental. Quando os discípulos estavam ali 40 dias esperando, eles estavam orando. Não desista da tua oração. Não desista dos teus momentos de falar com Deus. O mundo vai fazer de tudo para ceifar isso da tua vida. Tudo. Mas não desista, principalmente nos momentos de tribulação. Segundo ponto. Leitura. Irmão, se a palavra é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés, alimento para a nossa alma, por que não lutarmos com a nossa carne para lermos a palavra todos os dias? Amados, se não houver leitura bíblica diária, nós ficamos fracos. A sua fé começa a esfriar. Porque através da palavra de Deus é que gera fé em nossos corações. O Espírito Santo vai ali ministrando aos nossos corações e nos ajudando a ir além. Ir além daquilo que vemos. Ir além daquilo que pensamos. Então, oração, leitura bíblica tem que estar junto. Comunhão com os irmãos é fundamental. A igreja é corpo, cujo qual Cristo é o cabeça. A nossa comunhão é fundamental. É outra coisa que o mundo ataca de uma forma, e principalmente nos nossos dias, de uma forma assim veemente. A igreja precisa estar junto. A igreja precisa estarmos juntos, clamando a Deus. Deus quer ver seus filhos e gosta de ver seus filhos juntos. Senão ele não tinha criado a igreja. Amém? Ele não tinha criado a igreja, a comunhão dos irmãos. Porque muitas das vezes eu estou falando isso, muitas vezes você está passando por um momento de tribulação e fala assim, vou para a igreja. Estou desanimado. O que Jesus fala? Tem bom? Porque ele sabe que essas coisas desanimam nosso coração. Ele sabe que as tribulações, elas, e as circunstâncias do mundo tentam nos colocar sempre para baixo. Tentam nos fazer desistir. Jesus passou por um momento muito difícil. Lá no Getsemane. Ele disse, Pai, se possível, afaste de mim este cálice. O cálice da ira de Deus que ele bebeu em nosso lugar. Mas ele fala, Pai, que não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Ele sofreu, ele passou pela via cruz, sofreu demais. Demais. Ele pagou o preço por nós. E Deus o exaltou sobremaneira. Continue, irmãos, com seus corações gratos a Deus. Gratidão são atitudes que ajudam a
cada um de nós a vencer as tribulações. O inimigo, ele faz de tudo para cada um de nós blasfemar contra Deus. Quer ver um exemplo? Às vezes Deus te dá a oportunidade de você ter um carro, uma casa, e aí você começa com a casa. E a casa vai fazer obra no telhado, tem que fazer isso aqui, tem que arrumar aquilo ali. Meu Deus! Que casa é essa? Parece até aquele filme Um Dia a Casa Cai, né? O carro, tem que arrumar isso, tem que arrumar aquilo, meu pai amado. Mas a gente esquece, irmão, o ser humano esquece. Peraí, para. Eu lembrei do Azaf, agora fui brincar com ele. Eu falei com ele, Azaf está assim, mas eu não sei, eu acho que eu estava indo ver meus pais. Era um negócio assim, foi quando eu fui ao Rio na última vez. Eu estava indo ver meus pais, e ele estava assim, mas está indo de carro? Eu falei, Azaf, glorifica a Deus, meu filho, você está indo de carro, né? Muitas pessoas gostariam de estar indo de carro, mas não podem e tal. Eu brinquei, tu é pobre prêmio, tá pobre prêmio, Azaf, está indo de carro, glória a Deus por isso. Eu falei, já andei muito de ônibus, meu filho, né? Então, glorifica a Deus. Aí eu fui brincar, ele chegou lá para minha mãe e falou, meu pai falou que eu sou pobre prêmio. A gente fica explicando, meu Deus do céu, é brincadeira, né? Mas Deus tem abençoado, irmãos, as nossas vidas, as nossas vidas. Se nós olharmos para o passado, para o presente, e o que Deus tem feito, mesmo nas tribulações, que não são poucas, eu não quero minimizar aqui a dor de ninguém, não é isso. Mas eu quero falar como meu mestre, o nosso mestre falou aqui, tem bom ânimo. As nossas tribulações são pesadas. Jesus nos chamou e disse, tem uma cruz. Mas olha, nega a si mesmo. Toma essa cruz aí e siga-me. Ou seja, ele está no caminho. Ele está dizendo, siga-me, eu estou com você. Toma o meu jugo. Toma o meu fardo que ele é leve e suave. Anda comigo. E amados, ler a palavra, estar em oração, estar em comunhão com os irmãos, derramar perdão, gratidão a Deus, são atitudes de quem anda com Jesus, são atitudes de cristianismo, e Deus ele vai podando-nos, vai nos moldando, e a poda, irmãos, dói, amém? Quando o jardineiro vai podar uma árvore, uma planta, você vê a seiva ali da árvore sair. Eu creio que há uma dor ali na planta, ela sente naquele momento, mas aquilo logo é cicatrizado, e outros galhos estão nascendo, frutos frondosos começam a vir, a árvore fica mais forte. Não entendo de jardinagem não, mas me falaram que é desse tipo, é isso que acontece quando você poda uma planta, uma árvore. Queridos, temos certeza de que tudo aquilo que nós passamos, cada um de nós, o nosso Deus não está ausente. Muito pelo contrário, Ele está presente. Ele vê as nossas dores, Ele vê as nossas lágrimas. Ele conhece, Ele te conhece, Ele me conhece, Ele sabe até onde nós possamos suportar. É o que diz a palavra, não veio sobre vós tribulação que vós não pudesseis suportar. Eu sei que às vezes a gente olha para o céu e fala assim, Senhor, eu sabia que eu podia suportar tanta coisa. Às vezes, amém, irmãos? Acontece comigo? Às vezes eu falo, meu Deus, sabe que o cara é tão forte assim não, né? Mas o Senhor sempre vem, irmãos, com escape, dando força,
Eu queria encerrar esse culto lendo as palavras do nosso mestre. Pode ficar sentado, é um pouquinho extenso, o capítulo de João, só vai voltar um pouquinho a sua Bíblia aí. João capítulo 15, do verso 1 ao verso 17. Olha o que diz a palavra. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, senão permanecer na videira? Assim, nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo, ou seja, a minha alegria, esteja em vós, e o vosso gozo, ou seja, a vossa alegria, seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida a favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam, mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim quanto a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede,
esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis que estáis comigo desde o princípio. Amados, o Senhor, Ele fala aqui várias vezes, permaneceis. Ele fala várias vezes sobre tribulação, sobre o mundo nos odiar. E Ele fala que estás conosco em todo momento. E Ele nos trata com uma intimidade de amigo e não de servo. Amados, continuem andando, olhando para Cristo. Continuem crendo naquilo que Jesus Cristo prometeu ao vosso coração. Mesmo que seja o mais possa aparentar a coisa mais difícil, mas se Ele prometeu, Ele é fiel e justo. Ele é fiel e justo para lhe abençoar, como diz a palavra, infinitamente mais do que aquilo que pedimos, tudo aquilo que pensamos. Lembre-se sempre, Ele é Deus. Ele pode todas as coisas. Ele pode mudar aquilo que tanto te incomoda, tanto tem te incomodado, de uma hora para outra. Só lembrar José, Abraão, Davi. Davi esperou muito tempo, aos olhos humanos, mas foi o tempo certo aos olhos do Senhor. E mesmo assim enfrentou muitas lutas. A tribulação de Davi não acabou com a coroação. Amém? Continuou. E Deus, através da sua graça e da sua misericórdia, conduziu aquele homem que até nos dias de hoje é falado sobre a vida dele, sobre o reinado dele. Até os homens do mundo respeitam o reinado de Davi como estrategista. Aqueles não entendem que essa estratégia vem de céus, que o poder vem de céus. Mas Davi reconhecia, porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Então, continue olhando para Cristo, continue andando com Cristo. Não se sintam mal porque em algum momento você possa ter feito como Davi e perguntado: até quando, Senhor? Até quando? Mas continue olhando para Cristo. Continue caminhando. Como diz o nosso mestre, tem bom ânimo. Eu venci muito. E ele falou essas palavras para que nós tivéssemos paz nele. Amém, irmãos? Oremos. Senhor Deus, Pai querido e amado, Tu conheces a dificuldade de cada um de nós aqui. Cada um, Pai, em seu âmbito, mas o Senhor conhece todas elas. Das pessoas também que estão vendo esse vídeo, Pai querido, nós te pedimos, continua impulsionando os nossos corações, animando as nossas vidas. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor entre com um milagre, uma providência em cada uma dessas circunstâncias aqui. Nós cremos em Ti, nós cremos nas Tuas promessas, Senhor. Cremos, Senhor, que o Senhor é maior do que qualquer circunstância adversa que cada um de nós aqui possamos estar enfrentando. Nós cremos em Ti, cremos no Teu amor e na Tua fidelidade. Cremos que Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, que nunca nos abandonou e que sempre está conosco, assim como o Senhor disse na sua palavra: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Amém. Mas cremos que o Senhor está aqui, Senhor, em nosso meio, ouvindo as nossas orações, cuidando de nós. Senhor, colocamos em Tuas mãos tudo aquilo que tem causado tribulações em nossos corações. E Te pedimos, ó Deus, em unidade e fé, que o Senhor tenha misericórdia de nós,
Que o Senhor mova essas circunstâncias. Que o Senhor, Pai, venha glorificar o Teu nome em cada uma dessas circunstâncias. É o que nós, Pai, te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Todos digam amém? Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a sua vida, você que está em vídeo. Em nome de Jesus. Uma semana abençoada. Amém.